que na verdade é um dashboard? Dashboard é um painel personalizado e interativo composto por gráficos e tabelas dinâmicas. Ele pode ser feito tanto no Excel como no Power BI. Então, normalmente nós podemos criar um dashboard como este no Excel ou no Power BI. Normalmente um dashboard é formado por gráficos e também por tabelas dinâmicas. Quer dizer que para nós criarmos dashboard temos que ter o conceito de tabelas dinâmicas e também gráficos. Né? Vou supor que se você chegou até aqui, provavelmente já assistiu a nossa aula de como podemos trabalhar com tabelas dinâmicas, né? No nosso canal do YouTube. Hoje vamos basicamente apenas nos focalizar na criação de um dashboard. Então, quer dizer que o processo criativo de um dashboard é um processo muito difícil, né? De talvez nós estabelecer determinadas etapas, né? É mais um processo criativo em que nós podemos usar as nossas habilidades, né? Para nós criar um dashboard ao nosso gosto e para nós colocarmos assim indicadores que nós queremos obter, né? Para nós criar um dashboard, nós primeiramente precisamos ter uma base de dados, né? Ou seja, onde vai estar as nossas informações, né? Depois, temos que estudar a nossa base de dados. É fundamental para nós determinar como o nosso dashboard será composto, se é com gráficos ou tabela dinâmica. Precisamos estudar a nossa base de dados. Né? Então, essas são algumas etapas que nós podemos ter no processo de criação do dashboard. Outra também é preciso entender que você pode e deve mudar a configuração da sua base para que seja melhor apresentar o seu dashboard facilmente, assim como o seu trabalho, ajudando assim na composição visual do produto final. Né? O quarto day fala sobre tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas vão abrir inúmeras possibilidades de manipulação de seus dados. Né? Por isso, para quem quer criar um dashboard, tem que entender primeiramente sobre tabelas dinâmicas. Né? Em essencial, nós temos o conceito sobre tabela dinâmica para nós criarmos assim um dashboard, porque a tabela dinâmica vai nos abrir inúmeras possibilidades, né, de análise de nosso dado, da nossa base de dados. Né? E no final de tudo, queremos fazer esse projeto final. Né? Queremos basicamente criar um dashboard de venda em que nós vamos criar alguns gráficos e o botão de segmentação de dados. E aqui também podemos colocar um totalizador. Né? Como é que nós podemos criar esse dashboard? Né? Tive cuidado de colocar passo a passo dos procedimentos que nós podemos dar na criação de um dashboard. Né? Mas, como dissemos, primeiramente, né? Para nós criar um dashboard, nós precisamos ter primeiramente uma base de dados. Ou seja, uma planilha onde tem as nossas informações em que nós queremos subtrair. Né? E normalmente essa base de dados pode estar no formato de Excel ou outros formatos também, né? De acordo com a forma como nós vamos extrair essas informações no sistema. Né? Mas é bom sempre benéfico extrairmos essas informações no sistema no formato Excel, depois trabalhamos. Né? Então, vou agora ir na minha tabela dinâmica. Né? Então, temos aqui uma base de dados, certo? Temos aqui nossa base de dados. Temos aqui nossa base de dados. Né? Então, o primeiro passo para nós fazer um dashboard, precisamos entender a nossa base de dados. Né? Então, tenho aqui minha base de dados, tenho a primeira coluna, IP do produto, IP do pedido, data, mês, ano, IP do representante, nome do representante, centro de distribuição, valor total da venda, cidade do cliente, província do cliente. Né? Então, tenho essas informações. Por meio dessas informações, eu tenho que fazer uma análise. Né? Eu quero saber o quê? Supor que eu quero saber qual representante vendeu mais. Que fórmula nós poderíamos usar no Excel? Talvez poderíamos usar uma soma-se.
em que nós podíamos ter como referência aqui o nome do representante, podemos também ter como referência aqui a nossa coluna da venda total, né? Podemos aplicar um soma assim, por exemplo, se eu quisesse buscar o valor que o Luciano vendeu, né? Podia aplicar um soma assim, quer dizer que o Excel podia somar apenas os valores do Luciano. Luciano Gouveia até sucessivamente, né? Se tem dificuldade em usar a função soma se, no nosso canal do YouTube também temos aula sobre isso, né? Mas a tabela dinâmica, ela basicamente faz esses cálculos que nós talvez podíamos fazer, né? Um soma assim, um média assim, quer dizer que nós podemos fazer esse cálculo da tabela dinâmica de forma resumida, é mais rápido, certo? Quer dizer que ela vai somar apenas tudo o valor do Luciano, né? Eu já analisei a minha base de dados e eu cheguei à conclusão que eu quero subtrair nessa base de dados uma, duas, três, quatro, essas quatro perguntas, né? A primeira pergunta que eu quero subtrair nessa base de dados é: qual é o valor vendido em cada província, né? Eu quero saber essa métrica. De acordo com essa minha base de dados, eu quero saber qual é o valor vendido em cada província. Como é que eu vou fazer isso? Vou na minha base de dados, certo? Seleciono toda a base de dados, venho aqui no inserir, certo? Tabela dinâmica. Ele vai abrir essa janela, certo? Então aqui podemos alterar o nome para ficar na base de dados. Aqui a opção nova planilha, ele abre a tabela dinâmica numa nova planilha do Excel, na mesma página, né? Uma planilha já existente, ele nos permite abrir uma tabela dinâmica numa planilha que já está aberta, né, no nosso Excel, né? Mas a maior parte das vezes nós utilizamos sempre a primeira opção, né, nova planilha, né? Sobre tabela dinâmica, como disse, já temos aí vídeo aula que explica basicamente sobre isso. Nosso foco é criação de dashboard, né? Então, tenho aqui a minha tabela dinâmica já foi gerado. E normalmente quando eu gero uma tabela dinâmica, ele aparece todos os títulos da minha base de dados, né? Por exemplo, aqui ID do pedido. Na minha base de dados também tem ID do pedido, né? Então, aqui posso escrever análise tabela dinâmica, né? Então, aqui vai ser a minha análise, né? Então, nessa base de dados, eu já analisei que eu quero subtrair 4 perguntas, né? Qual é o valor vendido em cada província, né? O que eu faço? Tenho aqui o campo da tabela dinâmica, posso usar o filtro, coluna, linhas e valores, né? Então, eu quero saber o que? O valor vendido em cada província. Então, eu vou precisar do que? Do valor total e a coluna onde tem província, né? Então, quer dizer, nesse caso, vou precisar aqui do valor total dessa coluna e também vou precisar da coluna onde tem as províncias, certo? Então, vou agora manipular os meus dados, né? Vou precisar do valor total. O valor total vou colocar no valor, né? Certo? Então, daí, valor total. Agora vou precisar da província, né? Vou colocar aqui na linha. Então, quer dizer que estou já manipulando os meus dados, né? Se eu dizer que eu posso talvez formatar, né, esses meus dados, né? Em forma de valores, né? Posso ver aqui moeda. Posso aqui procurar nossa moeda nacional, pode ser AO ou Kwan. Já passei, deixa eu estar aqui no KR. Sai devagar, está aqui. Kwanza português, Angola, né? Quero 2 casas decimais. Quero 2 casas decimais, posso manter. Certo? Também se eu quiser, não quero casa dinâmica. E eu vou colar aqui, apenas vou trocar os valores, né? As informações para ganhar tempo. Certo? Qual é a segunda pergunta? Qual o valor vendido por representante? Então, vou precisar do valor total com o nome do representante. Nesse caso aqui, quer dizer que eu vou precisar dessa coluna onde está o nome do representante. Precisar dessa coluna onde está o nome do representante
e com a coluna do valor total, né? Mas, como já que é uma tabela dinâmica, vou só cruzar as informações. Quer dizer que a tabela dinâmica vai fazer o resumo completo das informações, né? Quer dizer que ele vai buscar naquela tabela as informações de cada representante. Posso tirar província, certo? Remover, vou colocar agora nome do representante. Acho que já passei, vou subir um pouco. Ah, tá aqui. Clique sobre ela, certo? E automaticamente faz o resumo do nome do representante, né? Quer dizer que eu estou a subtrair as minhas informações. Se não está na tabela dinâmica, ele faz o resumo. Quer dizer que ele está a pegar nessa base de dados, está a somar tudo que o Luciano vendeu. Quer dizer que ele está a procurar o Luciano, está a somar todo o valor do Luciano, certo? Está vendo todo o valor do Luciano, então ele vai fazer o somatório total, né? Assim sucessivamente, né? Quer dizer que eu consigo ver o valor total de todos os representantes, né? Quer dizer que em vez de nós podíamos aplicar aqui um soma assim, né? A tabela dinâmica já está fazendo um soma assim para nós, né? Está somando todos os valores totais, né? Aqui posso fazer mesmo, posso copiar e colar de novo, né? Aquela planilha, essa tabela. Qual é a terceira pergunta? Qual é o valor vendido por mês, né? Então, quer dizer que eu quero saber o valor vendido por mês, tiro este, removo, vou à procura da coluna do mês, certo? Está aqui do mês, né? Então aqui consigo ver o valor vendido por cada mês, né? Consigo perceber aqui o valor vendido por cada mês. Tem a última pergunta, né? Qual é a última pergunta mesmo? Qual os 3 produtos de maior faturamento, né? Quero saber os 3 produtos de maior faturamento, né? Então, quer dizer que eu vou tirar esse aqui. Vou ir na coluna onde está o nome de produtos, está aqui, certo? Certo, né? Então, tenho aqui esse cruzamento. Só que aqui não consigo obter a resposta à minha pergunta. Qual foi a minha pergunta mesmo? Quais são os produtos de maior faturamento? Aqui eu não consigo obter essa resposta, né? Porque aqui consigo ver todos os produtos. Então, posso usar o filtro para filtrar basicamente os 3 produtos de maior faturamento. Como é que eu faço isso, né? Clico aqui nesse botão do filtro e venho aqui onde está filtrar valor, certo? E venho aqui na parte final onde está 10 primeiro, né? Eu quero saber os 10 primeiro não, né? Que eu quero saber os 3 maiores produtos de maior faturamento. Então posso reduzir aqui para 3, né? E clico OK, né? Quer dizer que ele vai resumir os 3 produtos que vendem mais, né? Que estão a vender mais, né? Se eu desejar também posso fazer aqui uma análise também, sublinhar essa informação, usar aqui formatação condicional, usar aqui este, certo? Consigo ver que está a vender mais notebook modelo 3. Eu quero saber o mês que teve maior venda, uma análise rápida, posso usar formatação condicional. Esses todos os recursos poderão aprender no nosso curso online, online, né? E presencial. Então, posso colocar este não, posso colocar. Está muito ruim. Posso colocar esse aqui. Certo. Então, consigo ver que aqui o mês que aqui é o janeiro, né? Teve maior venda. E posso fazer o mesmo, né? Talvez criando aqui, fazer uma análise rápida, né? Então, depois de criarmos tabela dinâmica, o passo a seguir é criar gráficos de tabela dinâmica. Então, aqui eu vou criar um gráfico de rosca. Quer dizer que eu estou a me basear basicamente, por assim dizer, nesse meu modelo de dashboard, né? Eu sei que tenho que fazer uma análise por província, análise por representante. Análise por província, eu coloquei um gráfico de rosca por representante de barra, produtos em destaque, coloquei de coluna, e análise por período, coloquei gráfico de linha com marcador, né?
Nesse caso aqui vou inserir um gráfico, vou clicar sobre ele e gráfico de rosca. Certo, vou inserir um gráfico de rosca, vou ajustar, vou colocar aqui. Aqui vou inserir um gráfico de coluna, de barra. Um gráfico de barra, vou ajustar, certo. Depois aqui mesmo vou adicionar um gráfico de linhas com marcadores, gráfico de linhas com marcadores, certo, conforme está no nosso modelo. E no final vou adicionar um gráfico de coluna, vou colocar colunas empilhadas, certo. Depois desse passo, o que nós podemos fazer? Vamos aí no nosso guia, né? Depois desse passo, o que nós devemos criar? O que basicamente estamos já aqui nesse passo aqui, né? Estamos no passo 21, né? Temos que criar uma nova planilha e nomear como dashboard, certo? Então vamos criar uma nova planilha aqui. Vamos nomear como o quê? Dashboard, certo? Depois de nomear como dashboard, vamos criar um fundo da coluna A1 até a coluna AC40 e preencher com cor cinza claro. Depois vamos colorir do B1 até AA40 de branco. E depois vamos organizar os gráficos com uma estrutura determinada à direita. E de B2 até A2 vamos mesclar e colorir de preto, né? Então esses são os 3 passos que nós vamos dar, certo? Coloca pausa no vídeo para ver os passos que nós vamos dar, certo? Então, primeiro passo, vamos sublinhar do A1 até AC, certo? Vamos baixar até a linha 40. Eu posso controlar aqui na minha linha 31, 39, 40, certo? Largo, vamos colorir vamos preencher de cinza claro, né? Certo? Quer dizer que uma parte da minha planilha já está cinza claro. Depois, vamos pegar da coluna que é B1, certo? Até a coluna AA, vamos descer até AA40. Vamos preencher de branco, né? Preenchimento de branco, fundo branco, certo? Depois da coluna B2 até a coluna AA, vamos colocar um fundo preto, vamos mesclar, certo? Vamos escrever aqui dashboard de venda, certo? Então podemos trocar a cor para uma cor branca, está preto, por isso é que não está aparecendo. Olha, certo? Podemos aumentar o tamanho da letra como nós desejar, né? Acho que assim está bom. Fica muito grande. Vamos negritar um pouco. Depois, se houver necessidade de nós mexer algumas estruturas, podemos fazer isso, né? Por isso é que dashboard é um procedimento muito demorado, criativo, né? Então, a princípio, talvez não nos preocupar muito em estruturar muito bem, só talvez no final, né? Depois, segundo passo, qual é? Temos que levar todos os gráficos lá, né?
no nosso painel, depois fazer a limpeza dos gráficos, assim sucessivamente, né? Depois temos que deixar os gráficos com efeito de forma sombra 3D, tirar o contorno da guia formatar, né? Então, depois temos que inserir forma retangular do canto superior arredondado e preencher de preto e sem contorno, né? E nomear o dashboard da direita, colorir o gráfico conforme o seu critério, né? Então, vamos fazer isso aqui, né? Então, vamos levar os gráficos, né? Vou pressionar a tecla Ctrl, vou clicar uma vez, outra vez nesse gráfico, quer dizer que estamos notar que ele está sublinhando todos os gráficos, né? Estamos selecionando, pressionando a tecla Ctrl, né? E este gráfico. Como todo já está selecionado, vou fazer Ctrl X, né? Para cortar os gráficos, né? Quer dizer que os gráficos cortei, né? E vou colar aqui no dashboard, certo? Depois de eu colar os gráficos no dashboard, outro procedimento é já organizar os gráficos, né? Ainda estão todos selecionados, tem que marcar fora, certo? Organizar os gráficos, né? Quer dizer que eu já tenho o meu modelo, já sei que meus gráficos estão organizados desse jeito, né? Posso colocar aqui, posso diminuir aqui mais um tamanho certo. Sei que esse está aqui, posso lhe colocar aqui, pode ficar aqui. O gráfico de linha, sei que está aqui, mais embaixo. Vamos para o período. Este, sei que ele está aqui. Posso lhe colocar aqui, aumentar. E esse, sei que ele está aqui. Sei que ele está aqui. Então, vou só mudar algumas coisas. Está muito pequeno. Vou puxar aqui. Certo. E esse também posso lhe colocar aqui em cima. E vou fazendo alguns ajustes. E depois lhe colocar aqui em cima. Agora, outro passo que nós podemos dar é fazer a limpeza dos gráficos, né? Como nós podemos ver no nosso modelo, né? Nosso modelo, estes gráficos aqui estão bem limpos, né? Tiramos aqui esses botões que estão aqui, colocamos números, então vamos fazer alguma limpeza aqui do nosso gráfico, né? Como é que nós podemos fazer isso, né? Vamos primeiramente tirar esses botões aí esses botões aqui. Então, como eu tiro isso aqui? Clico o botão direito do mouse, certo? Vou abrir esse menu, vem aqui onde está ocultar botões, né? Ocultar todos os botões de campo, né? Do gráfico, né? Certo? Então eu faço o mesmo, ocultar todos os botões, ocultar todos os botões, certo? Ocultar todos os botões, né? Então quer dizer que automaticamente eu tirei todos os botões de dados, né? Depois posso tirar aqui essas linhas aqui de grade, né? Clico uma vez nessas linhas de grades aqui, essas linhas que estão aqui. Clico uma vez, ele vai estar selecionado, clico delete. Quer dizer que ele apaga. Aqui não tem, aqui tem também essa linha de grade. Clico uma vez, está selecionado assim. Pressiono delete. Então também aqui tiro essas linhas que estão aqui. Na horizontal, clico uma vez, sublinho, delete, né? Certo? Também posso tirar isso, os totais. Eu vou colocar já um título. Posso também tirar isso. Posso tirar isso também, posso tirar. Também posso tirar esse totalizador. Também posso tirar. Também posso tirar, né? Certo? Vamos ver agora o que nós podemos alterar aqui no nosso gráfico. Está tudo. Vamos também tirar os números que estão aqui. Posso clicar aqui. Certo? Posso eliminar. Certo? Agora vou colocar esses números que aparecem aqui, né?
que são famosos rótulos de dados, né? Como é que posso fazer isso? Clico no gráfico, botão direito do mouse, clico aqui adicionar rótulo de dados, certo? Do mouse, adicionar rótulo de dados, do mouse, adicionar rótulo de dados, botão direito do mouse, adicionar rótulo de dados, né? Então eu consigo colocar aqui os números, né? Depois posso fazer algumas formatações, né? Por exemplo, esse rótulo de dados está fora, né? Posso colocar dentro, né? Venho aqui, nesse mais, venho aqui o rótulo de dados, clico aqui nessa seta, posso colocar na base, certo? Na base, na extremidade não. Vou colocar aqui, né? Se eu perceber agora que os gráficos estão muito, o tamanho está muito pequeno, né? Então posso aumentar o tamanho do meu gráfico, né? Aqui está, a barra está mais grossa, né? Como é que eu faço isso? Botão direito do mouse, clico aqui em formatar série de dados, ficando a largura de espaçamento, né? Em vez de estar 182, elimino, coloco 50. Aquilo agora aumentou de tamanho, né? Então um tamanho maior, né? E faço o mesmo também aqui, né? Botão direito do mouse, formatar série de dados, está 150, elimino, coloco 50, certo? Aqui no gráfico de rosca, vou trabalhar aqui no tamanho do orifício da rosca, né? Está 75, está maior, então vou reduzir para 50, né? Quer dizer que ele vai minimizar, certo? Ficou mais bonito, né? Então aqui estou já a embelezar o meu dashboard, né? Esse rótulo de dados aqui, posso também dar uma formatação. Aqui fazer uma formatação, basicamente do meu rótulo de dados. Aqui na formatação de rótulo de dados, vou colocar onde é que no centro não. Aqui nas opções, tamanho, alinhamento, ver se consigo fazer aqui alguns alinhamento, centralizado, no meio está tudo bem, direção do texto, está tudo bem, aqui acho que está tudo nos conforme. Vou só alterar aqui centro, vou colocar aqui a extremidade interna, base interna, a extremidade interna está melhor. Que alteração também posso fazer, mas eu no gabarito coloquei sem para ficar no centro, né? Que alteração posso fazer? Vou colocar percentagem no gráfico de rosca, né? Aqui está de forma numérica, vou colocar percentagem. É só desabilitar aqui, colocamos aqui percentagem. Quer dizer que ela automaticamente, posso aumentar aqui o tamanho da letra, posso negritar aqui, certo? Ele aqui já não me dá a percentagem, né? E aqui também é a mesmíssima coisa, né? Posso aumentar aqui o tamanho da letra, certo? Posso negritar, né? Não posso fazer aqui alguns ajustes, né? Posso minimizar aqui um pouco, esse encostar aqui um pouco, esse também posso apertar aqui um pouco, posso talvez aumentar, posso aqui aumentar esse meu gráfico, né? Posso aumentar aqui esse meu gráfico, certo? Essa parte daqui também posso tirar. Aqui, só achar. Aqui coloquei como extremidade. Posso colocar aqui.
Qual é a opção que eu coloquei? Não coloquei fora, coloquei dentro. Certo. Essa opção. Certo. Quer dizer que os meus dados aqui já estão bem organizados. Né? Depois aqui a minha linha eu coloquei esses marcadores mais com tamanho maior. Né? Quer dizer que o tamanho aqui está fino. Posso clicar sobre ele, botão direito do mouse, formatar série de dados. Certo? Série de dados. Aqui nesse balde de tinta. Vem aqui na opção marcador. Certo? Vem aqui a opção de marcadores. Então está 5. Podemos colocar quanto? Vamos tentar 13. Como é que vai ficar? Também podemos mudar a cor. Na cor está azul. Podemos mudar também. Olha, a cor não, o tipo também. Se nós, por exemplo, aqui está um ciclo. Se nós mudar aqui, podemos colocar qualquer formato que nós desejar, né? Ficar nessas opções, né? Mas eu quero mesmo um círculo. Então, quer dizer que o meu marcador também aumentou o tamanho. Aqui também a letra. Posso aumentar também aqui o tamanho da letra dos meses. Posso negritar, está muito fusco. Posso aumentar aqui um pouco. Certo? E aqui também, né? Posso aumentar aqui o tamanho. Posso negritar. Depois posso aqui apenas fazer algumas alterações aqui, aumentar o topo aqui. Yeah. Agora, outro promenor, vamos colocar uma forma aqui retangular para darmos nome no nosso dashboard. Né? Temos aqui uma forma retangular, inserir formas. Esse aqui não, retângulo, cantos arredondados. Então podemos colocar aqui esse aqui, né? Vamos colocar a cor preta. Podemos escrever aqui, esse aqui. Temos o que? Deixa só a análise por representante. Então vamos escrever aqui. Análise por representante, né? Análise por representante. Então, está recusado, temos que eliminar isto. Certo? Vamos clicar lá, vamos escrever análise. Análise por representante, né? Um promenor também, ao escrevemos aí na barra de texto, ele não aceita, né? Temos que inserir diretamente mesmo na forma. Clico aqui, vou aumentar aqui, vou negritar, vou centralizar, posso aumentar aqui o tamanho da análise por representante. Então, depois aqui, como já criei mesmo este, vou copiar, vou só começar a colar, né? Vou colar aqui, depois vou ajustar, vou só copiar, depois vou fazer o ajustamento, certo? O alinhamento, né? Certo, então, certo. Então, posso minimizar aqui. Aqui talvez possa reduzir aqui um pouco. Colocar aqui em cima. Será que eu posso baixar um pouco? Colocar aqui, certo. Posso também baixar aqui um pouco. Certo. Então, é só trocar as nomenclaturas. Né?
Aí análise por província. Então vou chegar aqui, clicar 2 vezes, vai aparecer o cursor, aqui vou meter por província. Aqui é o que? Produtos de destaque. Destaque, que vai ser análise por período, certo? Então quer dizer que nosso dashboard já está ganhando uma carinha bonita, né? Posso fazer aqui um ajustamento também. Agora a segunda parte é nós fazer o alinhamento, né? Por exemplo, aqui tenho que alinhar a minha forma com o meu gráfico, né? Como eu posso fazer isso, né? Por exemplo, vamos supor, tenho que saber mais ou menos qual é o tamanho ou a largura da minha forma. Vou clicar sobre ele, vou ver aqui na opção formato de forma, vou ver que ele tem aqui de 1.09 e 13.29, né? Como eu quero apenas a largura, nesse caso vou trabalhar aqui, né? Vou copiar 13,29, né? Clico aqui no meu gráfico, vou ver também qual é a dimensão dele. Aqui está 21, né? Então aqui só vou precisar de adicionar, vou colocar 29, né? Certo? 29, certo? Depois desse passo tenho que alinhar os dois, né? Ctrl, clico na forma, clico no gráfico, venho aqui no formato, nessa opção alinhar e centralizar. Vou colocar os dois centralizados, né? Quer dizer que eles vão estar bem centralizados. Depois disso, vou unir eles, né? Vou agrupar eles, né? Ou seja, vou unir para que eles sejam apenas uma só estrutura, né? Agrupar, né? Quer dizer, se eu movimentar ele, quer dizer, automaticamente eles vão os dois, né? Porque eu agrupei os dois, né? Agora, se eu movimentar isso aqui, excuse-me, se eu movimentar este aqui, esse gráfico aqui, quer dizer que um é que vai, esse aqui não vai, porque eles não estão alinhados, nem não estão agrupados nesse caso, né? Então, vamos fazer o mesmo com esse, né? Tenho que saber primeiro a largura da forma, clico na forma. Esse também é 29, então este também deve, o meu gráfico também deve ter de 29. Aqui tem 87, é muito, então vou colocar 29, certo? Depois seleciono os dois, seleciono este e este, venho no formato, alinhar, centralizar. Depois de centralizar, agrupar. Aqui é a mesma coisa, né? O tamanho da minha forma é 14,3, né? Do meu gráfico, não selecionar, tem que clicar bem, e agora sim, está 4, né? Então é questão de eu reduzir apenas aqui 0,3 também, né? Levantando o mesmo tamanho, vou alinhar, não, tenho que selecionar primeiro os dois para alinhar, né? Ctrl, seleciono primeiro, o segundo, vou no formato, alinhar, vou centralizar os dois, depois vou agrupar. Aqui está a mesma coisa, quero descobrir, esse está 29,16, o meu gráfico está quanto?
Quero saber o gráfico se está quando formatar o gráfico. Me perdi um pouco, prestei atenção, vou voltar de novo para ver o tamanho. 29,16, certo? Aí, certo, eu vou lá. Então, aqui está 8, então tem que aumentar mais 8 centímetros. Vou colocar 16. Certo? Quer ver que eles estão alinhados, ou seja, estão na mesma dimensão. Esse tem 16, esse também tem 16, né? Tem também 16. Então nesse caso eu tenho que alinhar eles estão tortos. Um está aqui, fugiu um pouco, outro está aqui. Tem aqui espaçamento, então tenho que alinhar eles para ficarem na mesma posição. Como eu posso fazer isso aqui? Seleciono Ctrl, clico na forma, clico também no gráfico. Clico na forma e no gráfico, né? Venho aqui na opção alinhar, coloco centralizar, quer dizer que eles agora estão, aquele espaçamento aqui fugiu, né? Então depois de fazer isso aqui posso agrupar, né? Quer dizer que eles vão ficar no mesmo nível, né? Depois daqui posso usar aqui alguns efeitos, né? Clico no meu gráfico, posso colocar aqui um efeito aqui, sombra 3D externa. Posso ver esse aqui, inferior. Posso colocar aqui qualquer efeito, posso colocar este. Pode ter um efeito de sombra. Então eu posso colocar esse aqui. Esse daqui vai criar um efeito de sombra. Esse daqui também posso criar também um efeito de sombra. Posso colocar aqui alguns efeitos de sombra. Depois desse passo, né? Tenho que consigo perceber que meus valores estão muito grandes, estão muito embolados. Então posso abreviar esses valores, né? Em vez de aparecer as casas de milhões, posso abreviar. Como é que posso abreviar isso, né? Vamos supor que eu tenho aqui esses valores, né? Aqui estes valores que estão aqui. Eu posso talvez abreviar esses valores, né? Por exemplo, aqui em vez de aparecer 11 milhões e tal, eu posso abreviar 11,14, né? Depois colocar aqui um M de milhões. Então, posso abreviar assim. Como é que eu posso fazer isso aqui no Excel, né? Subindo todas as minhas informações, certo? Subindo toda a informação, ou todas as informações. Ctrl 1. E venho aqui, vou colocar a minha formatação 0. Quer dizer que eu quero entender que quero que ele vai ter duas casas decimais, certo? Coloco vírgula, coloco ponto, certo? Vírgula, ponto, certo? Depois coloco as casas de... Bem, nesse caso podemos selecionar, né? Queremos abreviar os valores, podemos selecionar todo o intervalo, certo? Ctrl 1,
na parte personalizar, né? Por exemplo, ele tem esse formato, então nós podemos apagar, certo? Então, eu vou usar aqui um formato personalizado para abreviar esse valor, né? Eu quero ter, né, um valor, depois de um valor significativo, né, da escala dos milhões, eu quero ter, depois da vírgula, dois números, né? Depois escrever M no final, né? Como eu posso fazer isso aqui? Coloco zero, vírgula, certo? Esse zero significa um número significativo, ou seja, o número que está antes do ponto. Coloco 00, certo? Né? Quer dizer que é o número de casa que eu quero que apareça depois do ponto. E coloco ponto, né? Quer dizer que cada ponto que eu coloco, né, ele reduz 3 casas decimais, né? Ou como se estivesse a dividir por 1000, né? Vou colocar mais um ponto, certo? Né? Quer dizer que ele me dê esse valor de 11.000,14, né? De forma abreviada, né? E eu quero colocar o M, né? Então posso colocar vírgulas altas, escrever o M, né? Dá Enter, né? Quer dizer que automaticamente esse valor foi abreviado, né? Se eu clicar aqui, ele automaticamente aparece o valor completo, né? Ele apenas abreviado, mas aqui aparece o valor completo, né? Então, temos aqui o valor completo, certo, né? Então, esse valor eu quero levar lá no meu dashboard, né? Como é que eu posso fazer isso aqui, né? Ele aqui já abreviou, porque eu criei lá, né? Então, basicamente preciso adicionar esses valores aqui, né? Vamos adicionar aqui nossa coluna de destaque. Posso clicar aqui nos meus valores, formatar série de dados, né? Certo, né? Formatar série de dados. Certo, posso clicar sobre ele, sobre os números, fazer certo. Apareceu agora. Abre aqui esse menu número. Aqui na opção código de formatação, coloco aquele código, né? Apago, coloco 0, não se lembra? 0,00, ponto, dois pontos, entre aspas, coloco M. Posso copiar este valor, depois dou aqui adicionar, né? Quer dizer que ele automaticamente faz a alteração, né? Quer dizer que ele não mudou para o restante porque eu basicamente só selecionei um, né? Então tenho que selecionar aqui de forma geral, né? Certo. Okay, certo. Agora sim os outros dados estão selecionados de forma geral. Número, código de formatação, coloco geral. Certo. Quer dizer que ele automaticamente muda. Posso vir também aqui nos números, clico aqui nos números. Adicionar, né? Quer dizer que ele vai abreviar os valores, né? Então temos aqui os valores abreviados. Eu posso mudar aqui o rótulo de dados, posso colocar na parte superior, ou de cima, né? Parte de cima. E certo, bonito. Então aqui também posso colocar na extremidade. Pode ficar mesmo aqui, ou se eu desejar também posso colocar ela na extremidade da base. Não. Acho que no centro está melhor. Posso aumentar, posso colocar cor branca, né? Para ficar mais visível. Vou negritar, vou aumentar o tamanho. Certo. Para 20, aqui também vou fazer a mesma coisa. Negritar, uma cor branca. Então o tamanho para 20. Aqui pode manter o preto, porque como fundo é basicamente preto, branco, se eu colocar a cor branca, não vai dar certo, não posso aumentar só o tamanho, né? Negritar, aumentar o tamanho. Posso baixar um pouco, certo? Certo, né? Agora posso vir aqui no layout da página, posso mudar
tipo de formatação das cores, né? Vou escolher aqui uma formatação, posso escolher isso aqui, vou colocar este, né? De formatação. Aqui agora posso criar botões de segmentação de dados, né? Conforme está aqui no nosso exemplo, botões de segmentação de dados. Como é que eu faço isso? Certo. Clico em qualquer gráfico, venho aqui no formato, clico em qualquer gráfico, onde está análise de gráfico dinâmico, e sim segmentação de dados, né? Vou repetir, né? Clico em qualquer gráfico, por exemplo assim, última opção é Power Pivot. Se eu clicar, ele vai aparecer aqui. Se eu clicar nesse gráfico, ele vai aparecer aqui análise de segmentação de gráfico dinâmico. Então clico aqui na segmentação de dados, né? Então eu vou criar dois botões de segmentação de dados, né? Vou vir no meu exemplo, tenho que criar nome do cliente e província, né? Então vou ver aqui nome do cliente e província do cliente, né? Quer dizer que ele vai criar esse botão de segmentação de dados, né? Então, certo, né? Criar aqui esses dois botões. Então aqui eu posso também estruturar, né? Se eu clicar sobre ele, eu posso aumentar aqui as colunas. Certo, 6, 8 colunas tá bom. Posso aumentar aqui. Posso aumentar também aqui a largura. Certo, né? Posso colocar ele aqui também. Posso talvez adicionar mais linhas. Adicionei mal. Normalmente copiar de cima. Certo, né? Então isso aqui posso lhe colocar aqui. Clico sobre ele. Segmentação de dados. Coloco 1, 2. Certo. Coloco aqui. Certo. Botão de segmentação de dados, né? Se eu filtrar aqui, ela automaticamente faz a filtragem desse gráfico, né? Então, eu consigo perceber que ele só está trabalhando com um gráfico, outros não. Então, tenho que conectar os dados, né? Clico sobre o botão, venho aqui no menu, a minha tela está ocultando um pouco, vou reduzir um pouco, né? Clico aqui no botão de segmentação, certo? Segmentação de dados, coloco aqui conectar relatório, né? Conectar relatório. Vou ver que ele só está trabalhando com a tabela dinâmica 2, né? Então tenho que conectar contra a tabela dinâmica. Certo? Então estou indo. Quer dizer que agora ele vai trabalhar com outra tabela dinâmica. Se eu clicar aqui, ele vai trabalhar com todos os gráficos. Se eu clicar aqui na província, consigo ver que ele também só está trabalhando com um. Só está trabalhando com esse aqui. Então, faço o mesmo procedimento, né? Posso limpar os dois, clico sobre ele, venho aqui segmentação de dados, conexões de relatório, né? Também habilito todas as outras tabelas. Tabela não, todos os gráficos, né? Dou OK, né? Vê que ele agora está trabalhando com todas as outros gráficos, né? No geral, né? E algo interessante que nós podemos colocar também para nos finalizar esse totalizador, né? Então, como é que eu faço isso, né? Primeiramente, venho aqui, posso copiar qualquer tabela dinâmica, copiei mal, depois colar aqui, prestando atenção que aquele
aquela lista de campos desapareceu, né? Quando isso acontece, podemos clicar sobre o gráfico, né? Assim não, né? Cliquei sobre o gráfico. Vimos aqui na análise de gráfico da tabela dinâmica a mostrar, né? Lista de campo, quer dizer que ele vai voltar a aparecer. Então, eu vou tirar o representante, só quero o total, né? Certo, só quero o total, né? Então, quero indicar para a minha tabela dinâmica o total desse valor aqui, né? Normalmente, quando eu insiro, quando eu faço a filtragem da tabela dinâmica, aliás, dos gráficos aqui, automaticamente aqui os valores também alteram, né? Vimos aí que os valores também alteram, porque eles estão trabalhando em conjunto, né? Então tenho que limpar para voltar no estado inicial, né? Se eu voltar lá, vai ver que o meu valor total vai permanecer 68 milhões e tal, né? Agora, o que eu posso fazer aqui, né? Posso nomear essa minha célula para indicar no Excel que eu quero levar esse valor para o meu dashboard. Então, vou clicar sobre a célula, então, meu totalizador, apago aqui e escrevo aqui total, pode escrever só total, né? Pode escrever total, underscore, venda, né? Certo. Então, quer dizer que essa minha célula tem o nome de total de venda, né? Se eu clicar aqui, vou ver que cada célula aparece o nome correspondente, mas aqui tem o nome total de venda. Então, eu venho aqui inserir, inserir uma forma, posso colocar essa forma aqui, posso mudar aqui o preenchimento, a forma posso colocar um azul, a fugir um pouco para não ficar assim, e é por ser esse azul. Posso aqui tirar o contorno, né? Sem contorno. Então, agora vou indicar no Excel que eu quero buscar aquele valor. O que eu vou fazer? Igual, certo? Igual, nesse caso, vamos usar aqui a barra de forma para ser mais prático. Igual, total. Ele vai aparecer já o nome daquela célula. Basta eu clicar sobre ele, dá Enter, automaticamente ele vai buscar o valor daquela célula aí. Posso aqui fazer aqui um alinhamento, certo? Aumentar aqui o meu tamanho, colocar mais acima ou assim, negritar, né? Posso colocar o tamanho 20. Então aqui tenho aqui um totalizador, né? Sempre que eu clicar aqui, automaticamente vai fazer a filtragem dos valores, né? Se eu achar que essa estrutura aqui, essas cores não estão muito bom, posso ver aqui no layout da página e aí procurar uma cor aí que melhor ao nosso gosto, né? Podemos usar esta aqui, laranja, vermelho. Podemos usar esta. Então quer dizer que aqui eu tenho já o meu dashboard de venda automaticamente, né? Então quer dizer que aqui eu consigo fazer a minha análise de venda de forma automática, né? Esse aqui é um dashboard simples, né? Estou clicando aqui, consigo fazer as minhas análises normalmente, né? Vou fazer as minhas análises aí normalmente. Posso ajustar aqui um pouco. Certo. Aqui tenho já minhas análises, né? Por exemplo, eu quero saber do Alimento Angola, quanto é que vendeu para fazer a filtragem. Por exemplo, na província de Luanda, quer dizer que ele vai fazer produto que quanto produto de que é notebook tal. Aqui também posso clicar sobre ele, né? Tá parecendo muito fusco, posso negritar e aumentar o tamanho. Quer dizer, algumas alterações vamos indo fazendo. Você pode indo fazendo.
consoante depois de terminar o dashboard, tem sempre algumas coisas para ajustar. Notar o que não está fora do padrão, só fazer alteração. Por exemplo, aqui o nome também estou vendo que está muito fosco, não consigo visualizar bem. Posso clicar sobre ele, posso negritar os nomes, aumentar também aqui o tamanho. Vou aumentar aqui o tamanho dos nomes. Posso colocar uma cor preta. Quer dizer que aqui eu consigo já visualizar bem os nomes, né? Alterações que nós podemos fazer. Então aqui já temos nossa aula de criação de dashboards. Espero que essa aula foi proveitosa e estamos juntos.